Bom dia. Hoje nós vamos falar sobre o martinismo. Eu encontrei aqui uma revista, a revista O Rosa Cruz, do ano de 1993, que é relativa ao primeiro trimestre daquele ano. E essa revista, ela foi dedicada exclusivamente ao martinismo. Aqui está a capa dela. Então, eu achei interessante falar sobre isso, porque o martinismo é um assunto que não é muito conhecido ainda nas redes sociais. Então eu resolvi fazer uma leitura de vários artigos sobre o martinismo. Então vamos começar aqui pelo primeiro artigo. O martinismo. História de uma ordem tradicional. A fada eletricidade. Em 1889, inaugurava-se em Paris a Quarta Exposição Universal, a exposição do centenário da Revolução de 1789. Foi a grande exposição em que triunfou a fada eletricidade. O ponto alto da exposição foi a inauguração da Torre Eiffel, gigantesco monumento metálico que logo se tornaria o símbolo do materialismo triunfante, da tecnologia e da indústria. A famosa Torre Eiffel, né, da França, que acabou se transformando num cartão postal da própria França e da cidade de Paris, que tem o apelido de Cidade Luz. Seria ele a encarnação de uma nova Torre de Babel? Uma nova Maison Dieu? Maison Dieu significa Casa de Deus, do alto da qual o homem estaria arriscado a uma terrível queda. Na mesma época, o martinismo se reorganizava e publicava a revista A Iniciação. Em que fundamentos poderiam os martinistas se apoiar para erigir seu templo e quais foram os artesãos dessa reconstrução? Foi do encontro de Gerard Ancosse, que também é conhecido pelo nome esotérico de Papis, e Augustin Chabozot, ambos detentores de uma iniciação transmitida a partir de Louis-Claude de Saint-Martin, que viveu entre 1743 a 1803. E foi a partir daí que nasceu a Ordem Martinista. Os Élus Cohen. Louis-Claude de Saint-Martin era discípulo de Martinez de Pasquali. Este havia criado, por volta de 1754, a Ordem dos Élus Cohen, que são os sacerdotes eleitos, na tradução literal. Martinez de Pasquali propunha a seus discípulos que trabalhassem por sua reintegração, mediante a prática da teurgia. Essa ciência estava fundamentada num
cerimonial de grande complexidade e visava ao que Martinez de Pasquali chamava de reconciliação do menor, do homem, com a divindade. Essa teologia assentava sobre o relacionamento do homem com as hierarquias angélicas. Segundo Pasquali, os anjos eram o único apoio de que o homem dispunha após a sua queda, para obter sua reconciliação com a divindade. Ao contrário do que se pensa geralmente, o martinismo não é uma extensão exata da ordem dos Elias Cohen. E, com mais razão ainda, Martinez de Pasquali absolutamente não deve ser considerado o fundador da ordem martinista. Em 1772, antes mesmo de ter concluído a organização de sua ordem, Pasquali partiu para Santo Domingo. Não regressou dessa viagem e faleceu em 1774. Com o desaparecimento de Pasquali, alguns discípulos continuaram a difundir seus ensinamentos, dando-lhes uma tonalidade particular. Dentre esses discípulos, dois se distinguiram: Jean-Baptiste Villermoz e Louis-Claude de Saint-Martin. Esses dois místicos foram os principais sucessores do Martinez de Pasquali. Mas a tradicional ordem martinista, da qual eu faço parte, ela segue os ensinamentos de Louis-Claude de Saint-Martin. Continuando, né? Jean-Baptiste Villermoz, ardoroso adepto da franco-maçonaria e da teurgia, estabeleceu relação com a estrita observância templária alemã. Em 1782, na assembleia dessa ordem de Wilhelmsbad, Jean-Baptiste Villermoz fez com que os ensinamentos de Martinez de Pasquali fossem incorporados aos graus elevados dessa ordem, os graus de professor e grande professo, mas não transmitiu àquela ordem as práticas teúrgicas dos Elias Cohen. No transcorrer daquela assembleia, a estrita observância foi reformada sob a denominação de cavaleiros benfeitores da Cidade Santa, Chevalier Bienfaisant de la Cité Sainte. Quanto a Louis-Claude de Saint-Martin, abandonou a franco-maçonaria. Louis-Claude de Saint-Martin renunciou à teurgia, a senda externa, em proveito da senda interna. Na realidade, considerava a teurgia perigosa e a evocação angelical pouco segura quando passa pela via externa. Então, na visão de Louis-Claude de Saint-Martin, esses rituais de teurgia eram rituais externos, que não conduzia a verdadeira reintegração. Para Louis-Claude de Saint-Martin, a senda deveria ser interna, daí que se chama a senda cardíaca. Pode-se mesmo pôr na boca de Saint-Martin a seguinte fala de Ângelus Silesius em seu poema querubínico: Afastai-vos, serafins, eis que não podeis me reconfortar. Afastai-vos, anjos, com tudo aquilo que se possa ver ao redor de vós. Lanço-me sozinho no mar incriado da divindade pura.
a ferramenta e o cadinho dessa misteriosa comunhão devem ser, segundo Saint-Martin, o coração do ser humano, né? Mais uma vez, relembrando, a via cardíaca, quer dizer, o nosso coração. É a partir daqui, do nosso interior, que nós vamos evoluindo e conseguir a reintegração com o plano divino. Ele desejava entrar no coração da divindade e fazer a divindade entrar em seu coração, e é nesse sentido que a senda preconizada por Saint-Martin é chamada de senda cardíaca. A evolução da atitude de Saint-Martin é devida, em grande parte, à sua descoberta da obra de Jacob Boehme. Diz ele em seu diário: é ao meu primeiro mestre que devo os primeiros passos na senda espiritual, mas é ao segundo que devo os passos mais significativos que já dei. Saint-Martin enriqueceu as ideias de seu primeiro mestre e as de seu segundo mestre para, assim, construir um sistema pessoal e transmitiu uma iniciação a alguns discípulos escolhidos. Lembremos-nos também de que Louis-Claude de Saint-Martin não é, ele próprio, o criador de uma associação com o nome de Ordem Martinista. A gente vai ver que isso foi... Essa ordem, assim como instituição física, ela surgiu no final do século XIX. Sabe-se, por outro lado, que ele reuniu em torno de si um grupo a que certas cartas de seus amigos, por volta de 1795, se referem com o nome de Círculo Íntimo, Sociedade dos Íntimos. Balzac, em O Lírio do Vale, dá testemunho da existência de grupos de discípulos de Saint-Martin. Amiga íntima da duquesa de Bourbon, Madame de Verneuil, fazia parte de uma sociedade sagrada, cuja alma era o senhor Saint-Martin, nascido em Touraine e cognominado o filósofo desconhecido. Os discípulos desse filósofo praticavam as virtudes aconselhadas pelas elevadas especulações do iluminismo místico. A iniciação transmitida por Louis-Claude de Saint-Martin se perpetuou até o começo do novo século por diferentes linhagens. No final do século XIX, dois homens eram depositários dessa iniciação: o Dr. Gerard Ancosse, que é o Papis, e Augustin Chabozot, cada qual por uma linhagem diferente. Examinemos brevemente essas linhagens. Então vamos dar uma pausa aqui e continuar no próximo vídeo.